Nós estamos recomendando 3 ferramentas fundamentais para construir relações saudáveis. Ferramentas multifocais. Número 1, ser simpáticos. Número 2, ser carismáticos. Número 3, ser empáticos. Simpáticos, carismáticos e empáticos. Os simpáticos distribuem algo precioso. Eles distribuem sorrisos e cumprimentos. Ele é extremamente bem-humorado. Está sempre sorrindo no caos. Isso preserva a emoção e também estimula as pessoas a viverem de maneira mais suave. Porque a vida é um grande contrato de risco, cujas cláusulas principais não estão definidas. Todos os contratos devem ser muito bem escritos, né? Mas a vida é um grande contrato de risco e as cláusulas não são definidas. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, numa curva imprevisível. Mas sabemos que as pessoas íntimas são aquelas que mais podem nos machucar. As pessoas íntimas são aquelas que mais podem nos ferir. São aquelas que nós temos menos proteção, doamos muito e muitas vezes o retorno vem tão pouco. Então, ser simpático pode neutralizar experiências angustiantes. O simpático distribui sorrisos e cumprimentos. Eles sorriem para os seus filhos. Eles relaxam os seus filhos quando cumprimentam o porteiro do prédio na frente deles, quando cumprimentam o garçom e quando mandam um recado para a cozinheira ou cozinheiro do restaurante, se gostaram da comida. Olha, esteve ótima, parabenize-os por mim. Os filhos vão registrando essa poesia existencial, poesia emocional, e vão formando janelas light. Janelas light. Um ser humano bem-humorado, ele tem muito mais chance de produzir pessoas menos estressadas do que um ser humano rigoroso, radical, tenso. É por isso que eu tenho falado para os intelectuais. Tenho falado nas minhas aulas magnas de mestrado e doutorado, que é um erro achar que intelectual tem de ser fechado, tem de ser encabrunhado, voltado para si, como se não pudesse ter o direito de sorrir, de brincar, de viver de maneira suave no teatro existencial. Por favor, sejam bem-humorados. O eu precisa treinar a emoção. Isso não é um dom genético. Isso é um treinamento sofisticadíssimo. E não adianta achar que a intencionalidade muda a personalidade, porque ela não muda. Uma pessoa impulsiva, bateu, levou, não suporta ser contrariada, ela promete para si, de hoje em diante seria a pessoa mais calma de São Paulo. Funciona? Por 1 hora, ou menos, ou mais. A intencionalidade não é ruim, o problema é que gera uma janela solitária. E usando a metáfora da cidade, uma característica de personalidade só é sustentável se tem um bairro todo. Não basta ter um belo apartamento. Então, uma pessoa tímida, ela diz para si, de hoje em diante vou ser a pessoa mais espontânea, eu vou falar em público, vou debater as minhas ideias com segurança. Funciona, porque funciona em alguns momentos, porque gerou uma janela light e solitária. Porém, num foco de tensão maior, ou no outro dia, desloque-se o processo de leitura. Imagine que a cidade da memória é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Você está num bairro de tensão, irritabilidade, baixo limiar para frustração. Naquele momento, quando alguém te contraria, você reage novamente com timidez, não consegue expressar o que pensa e o que sente. Tal qual uma pessoa impulsiva é capaz de, no momento de contrariedade, de estresse, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Então, a intencionalidade produz janelas solitárias que não dão sustentabilidade para a reorganização de habilidades socioemocionais. É necessário produzir bairros, plataformas de janelas. É por isso que 99% das intenções do ser humano mudar a sua personalidade não tem êxito. As pessoas normalmente levam para o seu túmulo os seus conflitos. O Homo sapiens, ele é cheio de intenções, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Nós precisamos construir o céu emocional no teatro psíquico. Isso é muito importante. A partir daí, vocês têm de saber
que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Grande parte das pessoas se auto-abandonaram. Muitas são aplaudidas, valorizadas, estão no topo da carreira profissional, social e financeira, mas nos patamares mais baixos do prazer, do encanto, da criatividade, da capacidade de proteger a sua emoção, porque se auto-abandonaram. O eu não se interioriza, o eu não dá um choque de lucidez em tudo que o perturba, porque nós não desenvolvemos no passado conhecimento sobre a relação do eu com o pensamento para nutri-lo como diretor do script da nossa história. Por favor, sejam simpáticos, treine o seu eu a relaxar-se no foco de atenção. Não queiram ser as pessoas mais eficientes no leito de um hospital. Como eu digo para empresários, não queiram ser os mais ricos de um cemitério. A vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por ser tão breve, devemos vivê-la de maneira altruísta, inteligente e solidária. Devemos vivê-la multifocalmente e não unifocalmente. Estímulo-resposta, ação e reação, bateu, levou. Temos que abrir o leque da nossa mente para ter um eu, diretor do script da nossa própria história. Segunda função para construir relações saudáveis, ser carismáticos. Os carismáticos distribuem algo mais rico que os simpáticos. Sorrisos e cumprimentos. Os carismáticos distribuem elogios e promoções. Todos os dias, não perca a oportunidade de elogiar os seus filhos, o seu parceiro e a sua parceira. Não traga apenas flores em datas especiais. É preferível que você não dê flor e não você dê nenhuma joia em aniversários. E você todos os dias faça pequenos elogios. Você está linda, você está belo. Puxa, que ideia inteligente, que atitude notória. É preferível que você todos os dias seja um engenheiro de janelas light nos solos da memória do que você queira ser o herói, né, que aplaude em momentos solenes, ou seja, raramente. Romances, relações saudáveis, criatividade, relações profissionais precisam de sustentabilidade. E sustentabilidade precisa de líderes carismáticos que estão sempre promovendo o que as pessoas têm de melhor. Se você precisar elevar o tom de voz para ser ouvido como centenas de milhões de pais, como talvez milhares e milhares ou milhões de professores executivos, alguma coisa está errada. Você é grande fora e pequeno lá dentro. Mas se você for um engenheiro de janelas light, se for um ser humano multifocal, desenvolver a inteligência multifocal, você vai precisar apenas um tom de voz brando, que suas palavras terão um grande impacto, porque foi registrado, desenhado, arquitetado nos solos do córtex cerebral, com janelas light solenes, refletindo que você é uma pessoa carismática, generosa, altruísta, solidária, que aposta tudo que tem naqueles que pouco têm, pelo menos em determinados focos de atenção. Terceira ferramenta que poderia mudar o status quo da nossa espécie, ser empáticos. Os empáticos distribuem algo mais precioso que os simpáticos e do que os carismáticos. Eles surpreendem, eles dizem coisas nunca esperadas nos momentos cálidos, onde o mundo desaba sobre alguém. Eles são capazes de dizer para um filho: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Para sua esposa ou seu marido, aonde errei não soube. Eles são capazes de valorizar, de encantar, de mostrar que cada erro não é um ponto final, é uma vírgula para que eles continuem escrevendo os capítulos mais importantes nos dias mais dramáticos da sua história. Os empáticos distribuem a arte de empreender e a arte de encantar. Os simpáticos, eles são respeitáveis. Os carismáticos são admiráveis, mas os empáticos
são encantadores. São pessoas surpreendentes, inesquecíveis. Dá para vocês entender que, por mais cultura que nós tenhamos nas ciências humanas, se nós não construirmos relações pautadas pela construção de janelas saudáveis, nós contribuímos muito pouco com os outros. Nós não mudamos ninguém, mas podemos levar eles mesmos, ou as pessoas mesmas, a reciclarem a sua história. Se no exato momento, num foco de tensão, vocês tiverem atitudes solenes, pode ter certeza, desarmarão as pessoas. Eu me lembro que, certa vez, tratei de uma mulher que o seu marido era um carrasco, era um sociopata. Ele puxou uma arma para ela já na lua de mel. Conquistou a obediência, mas perdeu o seu amor. 15 anos se passaram. Era como que uma escrava. Ele era rico, ela era pobre em relação à situação financeira dele. Quando me procurou com essa queixa, cabisbaixa, desanimada, o eu não era autor da própria história, não tinha liberdade para expressar suas ideias, completamente inibida e bloqueada, aos poucos eu levei ela, em primeiro lugar, a gerir a sua mente para desenvolver estratégias para se relacionar de maneira mais inteligente com seus filhos e com seu marido, e a partir daí tomar as atitudes necessárias de ficar ou abandonar a sua relação. A minha tarefa como profissional é levar as pessoas, não é mudar as pessoas, mas levá-las a elas mesmas a decidirem os seus próprios caminhos. E ela resolveu investir no seu marido, e aos poucos ela deixou de ser uma escrava para ser diretora do script da sua história. E ele não suportou na fase inicial. Ficou profundamente irado, mandou investigá-la e descobriu o que estava tratando. E não teve dúvida, entrou no meu consultório, num horário que não tinha ninguém, sentou na minha frente, puxou uma arma e falou: eu mato quem atravessar o meu caminho. E mata até meus filhos, se for necessário. Que atitude vocês tomariam para salvar a sua pele? E naquele momento, quando alguém puxa uma arma, você sabe que não está um ser humano complexo, lúcido e coerente. Naquele momento, ele fechou a janela da memória. Ele vai reagir como um ser humano violento, agressivo, como um animal. Então, a melhor resposta é, primeiramente, você não dar resposta. Em segundo lugar, você tem de surpreender, não diminuindo, nem mostrando temor, porque se mostrar temor, o algoz se torna um carrasco. Se diminuir, ele reage e parte com violência. Então, o que eu fiz? Eu falei para aquele homem: como pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar suas ideias? Subliminarmente, eu valorizei aquele ser humano violento. Ele saiu da fronteira da janela killer, guardou a sua arma e começou a chorar copiosamente. E a partir daí, ele aceitou fazer um tratamento e eu ajudei, e ele mudou o status quo da sua história. Deu um bocado de trabalho, ele recaía, ele tinha múltiplas janelas killer, não apenas num bairro. Quando a pessoa tem uma doença crônica, por que recai? Por que recai com o uso de drogas? E muitos profissionais de saúde mental não sabem. Por que recai nas crises depressivas, quando tem uma depressão arrastada, uma síndrome do pânico durante anos? Porque os traumas não estão localizados apenas numa região do córtex cerebral. Estão em múltiplas regiões. E cumpre ao profissional de saúde mental que entende o funcionamento da mente a partir da construção de pensamentos, preparar até o seu paciente para recair-se e não se punir. Mas, pelo contrário, retomar o processo, porque a autopunição, a autoagressão pode fazer com que todos os fantasmas da mente humana asfixie, assombre novamente e controle a psique. Infelizmente, os profissionais de saúde mental, muitos e muitos deles, precisam ser treinados, equipados, educados para
levar os seus pacientes a entender as armadilhas da mente humana. Há muitas armadilhas dentro de nós. Reitero, o fenômeno RAM vai arquivando na grande cidade da memória. E nós temos que aprender a ter tolerância, generosidade, nós temos que ter um romance com a nossa própria história, caso contrário, infelizmente, nós perpetuamos as nossas mazelas e misérias. Queridos amigos, é fundamental entender que precisamos economizar energia emocional. Então, vamos lá. Não sofrer por antecipação e nem ruminar o passado, não resgatar mágoas, dar um choque de lucidez, entender que ninguém muda ninguém, não ter a necessidade neurótica de mudar os outros, desenvolver a arte do carisma, a arte da simpatia, do carisma e da empatia para construir relações saudáveis. E também é fundamental gerenciar os pensamentos, em destaque a síndrome do pensamento acelerado.